Mas FM é muito mais. Aqui tem mais vida e muito mais. Música, notícia, adoração. 102,9 é a mais. O conteúdo e as opiniões expressas a seguir são de total responsabilidade de seus apresentadores e convidados e não refletem necessariamente a posição da Rádio Mais FM. A emissora se exime de qualquer responsabilidade sobre as opiniões veiculadas. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos chegando, o ano aqui na rádio está começando, chegando com a corda toda aqui para mais um debate que hoje promete. Eu, pastor Antônio Calisto, vou com você até o meio-dia de hoje, pois o nosso líder está em viagem, visitando nossas igrejas, né? Ontem o bispo esteve em uma igreja nossa muito linda ali em Paris, você deve ter acompanhado aí pelas redes sociais, e hoje ele já está voando para visitar nossa igreja em Roma. Você sabe disso, a Adebras está sendo espalhado por toda a Europa e todo o continente europeu para a glória de Deus, tá bom? Eu, pastor Calisto, vou com você até o meu dia de hoje. Olha, você está acompanhando o Que Luta Cast, tem uma entrevista lá ontem que parece que tá bombando. Olha, Que Luta Cast, tá bom? O canal PR Pastor Antônio Calisto, Pastor Antônio Calisto, você segue aí, já acompanha lá tudo que está acontecendo no Que Luta. Mas, olha, gente, volta para mim, eu quero falar com você da Rádio Mais FM, que é o mais importante, aí no canal do YouTube, @MaisFM 102.9, você clica aí no sininho do lado direito da sua tela, você já vai ficar informadão de tudo e começa a comentar, compartilhar, porque quando você faz isso, que você comenta, que você curte, dá aquele likezinho assim que é um joinha, o YouTube entende que essa programação ela é relevante, ela é de importância para você e com isso ela começa a entregar, né, a nossa programação para mais pessoas vão sendo abençoadas. Então, você que acompanha o debate, é importante você dar um likezinho assim, tá bom? Olha, vamos lá, outra rede social que a Rádio Mais FM tá bombando. @MaisFM 102.9 é o mesmo endereço no canal do YouTube. Aí eu preciso que você siga, que você compartilhe, manda aquele aviãozinho assim pro amigo, porque com isso você espalha a Rádio Mais FM, tá bom? E se você quiser ficar ainda mais integrado, mais ligado, acompanhando de verdade a Rádio Mais FM, é www.maisfm1029.com.br. Vocês aqui já estão seguindo, Pastor Vitor, Pastor Luciano, olha lá, maisfm1029.com.br é o site da Rádio Mais FM que você fica por dentro de tudo. Ô, gente, tô chegando com a corda toda aqui, sabe por quê? Gente, meu Deus do céu, você ainda não veio, nós já estamos há 4 dias no Janeiro Profeta, tá bombando, mais bombando mesmo. Ontem a igreja estava hiperlotada, tivemos que colocar mais cadeira, a glória de Deus ontem se manifestou, Samuel Messias, cantou demais, aí veio o outro Samuel, que bombou, o povo dançou na presença do Senhor, foi uma alegria total. E olha, palavra profética de ontem foi de um poder sobrenatural. Oramos pelo povo, Jesus salvou muita gente ontem, e olha, a palavra de ontem foi salvação, e eu queria te convidar hoje, você que ainda não veio todos esses dias, já fazem 4 dias, ainda dá tempo de você participar do Janeiro Profético aqui na Adebras, Avenida Celso Garcia 560, no coração de São Paulo. Você sabe que a nossa igreja tem 2 entradas, pela Celso Garcia e pela Rua Coimbra. Fica fácil para você, quando você desce no metrô Bresser, você vai andar 50 metros, saindo do metrô Bresser à sua direita, tá certo? Logo depois você vai pegar a avenida à esquerda, vai andar mais 80 metros, e à direita de novo,
chegou na Igreja do Braz, chegou aqui, você é bem recebido, vem pra cá, vai ser bênção de Deus. Se você descer na estação Braz, trem, a estação Braz do metrô, é uma linha reta só, não passa de 400 metros, você vai vir, é rapidinho. Nós estamos te esperando aqui desde hoje, das 5 horas da tarde, a igreja já estará aberta para receber você, mas posso te dar um conselho? Não chega à tarde, senão você não encontra lugar. Sai de casa um pouquinho mais cedo, vem cedo, a Nani já mandou reservar lugar, eu falei, aqui não tem nada de reservar lugar não. Você faz favor de chegar cedo, senta, porque bolsa aqui no Braz não senta. Então vem cedo, tá bom? Já senta lá no seu lugar que vai bombar. Hoje, Deus já tem liberado uma palavra profética para você. A intenção do nosso líder, Bispo Samuel Ferreira, é que esses dias sejam dias de abastecimento espiritual, não é? Andamos o ano inteiro, o tanque já chegou na reserva vazio em dezembrão, nós chegamos muitas vezes, alguns de vocês, alguns de nós, mal, no sentido de cansados, de exaustos, de esperar, de não receber resposta. Então, esse janeiro já é para bombar você, para encher o tanque da graça de Deus e você poder caminhar mais esse ano na presença de Deus, tá bom? Então, o janeiro profético vai do dia 1º até o dia 12. Então, hoje é dia 5, é isso mesmo, gente? É o 5º dia do janeiro profético. Eu vou estar lá no altar hoje para orar com você. Eu, pastor Marcos, pastor Belchior, pastor Igor, todos nós vamos estar lá para orar por você. Eu vou estar lá para fazer a oração da fé por você. Então, tô te esperando em nome de Jesus. Não deixa de vir, tá certo? Porque Deus vai te abençoar. Se você precisa de algo por alguém, não pode vir, posso provar para você pela Bíblia que Deus aceita representação. Você vem representando essa pessoa e como aquela mulher que a sua filha estava terrivelmente endemoniada em casa. E Jesus a atendeu e ela percebeu que foi naquela hora que o milagre aconteceu na casa dela, tá bom? Vem para cá, Deus vai te abençoar, tá bom? Estamos recebendo aqui hoje, o querido pastor estava meio sumido, já estava mandando ir atrás dele, pensei que ele ia chegar aqui sem barba, mas chegou agora pastor, de barba branca, deve ter feito aí, eu acho que no final do ano, bico, né? um bico de Papai Noel. Querido pastor Luciano Escala, que é pastor evangélico, é graduado em filosofia, graduado em teologia, é pós-graduado em bioética e de gestão executiva da comunidade, de comunicação, é pós-graduado em teologia e o pensamento religioso, pós-graduado em psicologia social. Rapaz, o cara tem tanta pós-graduação que eu já estou até tonto. Atualmente atua como vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção. Meu amigo, pastor Luciano Escala, muito bem-vindo, que bom te receber aqui mais uma vez. Pastor Calixto, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor ao pastor Vitor também. E você que está aqui acompanhando a nossa programação de hoje, pastor, é um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não sentava nessa mesa para dialogar acerca de temas tão interessantes. E esse de hoje é muito pertinente, muito atual, porque nós estamos iniciando o ano, que é um momento onde muitas igrejas elas realizam campanhas. E vamos lá, vamos juntos. Obrigado pelo convite, pastor Calixto. Muito bem-vindo. Recebendo ele aqui também, para a glória de Deus, o pastor Vitor Couto é bacharel em teologia, licenciado em história e tem também licenciatura plena em filosofia, é professor de teologia e mestrado em teologia da divindade. Também é pastor da Assembleia de Deus em Santo Amaro. Meu amigo, muito bem-vindo. Amém, graças a Deus. Vitor, você sabe que eu fui do campo de Santo Amaro, né? Sim, sim. Nasci lá, aceitei Jesus lá, rapaz. Quando o senhor tinha cabelo preto ainda, né? Na verdade, Vitor, quando eu tinha cabelo, rapaz, vi ontem. Tô ficando careca, mano. E não vou fazer implante igual o bispo Betão, não. Vou continuar careca mesmo. Pastor, a cara já falou, isso é um charme pra você. Amém. Falei, então vambora, vai lá. Amém. Graça e paz, pastor Calixto. Deus abençoe, meu amigo. Graça e paz ao pastor Luciano, ao bispo Betão, a toda a audiência. Quero desejar a todos um feliz 2026 com o pé direito na presença do Senhor.
Que o eterno Deus o Você é abençoe. das Havaianas, então. Não, direito. Você é das Havaianas. Que Deus os abençoe. Rapaz, tem coisa que já soltou as tiras, né? Já Ah, desbotou, né? já. Então tá na hora de trocar, né? Ficou até maduro demais, caiu do pé. Madura é outra palavra perigosa. Tá perigoso. Rapaz, você sabe que eu tentei acessar hoje a internet com o Maduro, disse, esta palavra pode complicar a nossa instituição no sentido de que fere os princípios institucionais. Então, escolha outra palavra. Eu disse verde. Os princípios do Estado Democrático de Direito, né? Bom, meus irmãos, é com muita alegria, espero poder contribuir aqui com os irmãos, falar sobre campanhas, sobre se é fé genuína, se é barganha. E já quero dizer que é fé genuína, já dando... É óbvio que a maneira como é feita, isso a gente vai debater. Mas, por exemplo, essas campanhas do Janeiro Profético, eu creio, participo e acredito que Deus se manifesta a partir do que o senhor falou, algo bem interessante. Fé representativa, é isso? É isso. Fé por representação. Interessante, eu concordo com isso. Glória Olha a só, Deus. estamos recebendo aqui nessa manhã também o querido amigo de quase todos os dias, porque tem dia que ele não tá muito amigável, não. Tem dia que ele vem pro pau mesmo. Tô falando do querido bispo Betão, formado em matemática, filosofia e linguística pela USP e atuou como professor de hebraico pela Faculdade Metodista. Também foi professor do Seminário Batista Nacional e fundador da Escola de Missões da África, né, por 8 anos. Ele é apresentador de rádio e televisão há mais de 15 anos e atualmente é apresentador do programa Na Mesa Apostólica, na rádio Vinhedo Web, é isso mesmo? Querido amigo, muito bem-vindo e vai devagar hoje, hein, Betão? Sim, vamos começar 2026 de maneira madura, com o pé direito, né? E como vocês queiram aí, sem polemizar, né? Mas entendendo, eu já participei das campanhas de 2026, hein? Eu comecei no dia 2, participando com os irmãos ali O Brasil para Cristo, dos 12 dias de clamor pelos 12 meses, né? Abri essa campanha na igreja lá em Santos e sou muito feliz em levar as pessoas a uma fé genuína através da palavra de Deus. Corrupção vai existir em todo lugar, né? Os mercadores da palavra, né? Eles estão sempre aí mercadejando a palavra, como diz Paulo, né? Isso vai existir, tendo um rótulo ou não tendo um rótulo. Mas nós estamos buscando que as pessoas que têm acesso a uma fé genuína possam, pela disciplina dessas campanhas, poder obter os seus resultados. É isso aí, vamos à enquete do programa de hoje, deixa eu ver a enquete. Campanhas! Ai. Campanhas! Fé genuína ou barganha? Até agora, neste momento, 33% está dizendo que é fé genuína e barganha 67%. Meu Deus do céu. Olha, eu vou começar com ele aqui, o querido pastor Luciano. Querido amigo, 2 minutos para suas considerações iniciais. Muito bem. Então, para começar esse tema, eu quero dizer que eu sou a favor das campanhas. A igreja onde eu sou pastor há 22 anos. E lá nós realizamos a campanha, inclusive, nós temos esta campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias. E particularmente não vejo problema. Entendo que a campanha, de fato, ajuda a pessoa na questão da disciplina, na questão da pessoa, ela buscar esse momento de estar em contato com Deus, em contato com a sua comunidade. Então eu particularmente sou favorável às campanhas. É claro que deve existir o equilíbrio para que esta campanha, que deve trazer a manifestação da fé, não leve a pessoa a fazer um tipo de barganha. É muito verdade que existem pessoas que elas levam a campanha para esse sentido da barganha, para esse sentido da troca, e biblicamente não vai ter nenhum tipo de fundamento para isso. Agora, uma campanha que vai levar a pessoa
a um devocional, a oração, a busca da palavra de Deus, essa campanha, ela tende a trazer muitos e muitos benefícios para essa pessoa. O pastor Calixto falou no começo sobre você fazer esta campanha em prol de uma outra pessoa. Se isso é bíblico, claro que é bíblico. Nós temos o exemplo que o pastor já colocou, daquela menina que foi curada. Nós temos o servo do centurião, onde o centurião foi falar com Jesus e pediu para que Jesus liberasse uma palavra para que ele fosse curado. E de fato aconteceu como aquele homem pediu para Jesus. Então, particularmente, eu entendo que é uma fé genuína, desde que seja feito de forma equilibrada, de forma moderada, sem ter essa troca, essa barganha por detrás. Olha, gente, eu vou ouvir aqui agora o querido pastor Vitor. E aí, Vitor, como é que é? Você acredita que essas campanhas de início de anos, como no caso o Janeiro Profético e tantas outras pessoas fazem, isso é uma fé genuína, é uma barganha? Até onde vai uma coisa e começa a outra? Perfeito. Pastor, eu creio que a campanha é um princípio bíblico. A gente vai apresentar aqui textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento para fundamentar que fazer campanhas e propósitos com Deus perpassa por praticamente quase todos os livros bíblicos. Agora, a maneira como as campanhas são conduzidas, como que elas são direcionadas, aí é outro campo de debate. Ok. Eu quero deixar aqui Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, os textos bíblicos que foram escritos, as campanhas como Josué, Esther, Neemias, Daniel e tantos outros, nos servem como exemplos de campanhas que nós podemos fazer. Agora, tem gente que, eu já ouvi pastores falando assim: se eu não fizer campanha na minha igreja, o povo não vem. E vive de campanha em campanha, aí é um outro problema. Por quê? Porque a pessoa, ela vive nessa naipe de só campanha, 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 e ela esquece. E ela acaba muitas vezes, né, pastor Vitor, não cortou de show, mas ela acaba muitas vezes abandonando a congregação dela, porque naquela outra igreja está fazendo campanha. Exato. Parece um macaco pulando de galho em galho, né? Porque está correndo atrás de uma possível bênção, de um possível propósito. Agora, irmãos, toda campanha que tem como fundamentação a arrecadação de dinheiro por fins não lícitos, evidentemente que é um tipo de campanha antibíblica. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu faço uma campanha onde eu digo: aqui você tem a campanha do sal grosso, a campanha do feijão ungido, a campanha do óleo ungido, e eu vendo isso para fazer um comércio, isso em sua essência já está errado. Okay. Então a gente precisa fundamentar como que essa campanha ela é conduzida. Agora, evidentemente que cada coração faz uma campanha de uma maneira não necessariamente igual. Então, pode ser que em uma mesma campanha, em uma mesma igreja, um crente tenha uma fé genuína e o outro esteja fazendo por meio de barganha. Olha, o que o senhor está falando é muito sério, que a gente tem que pensar, porque geralmente nós julgamos a igreja, julgamos uma instituição que está fazendo algo com um princípio legítimo, bíblico, que quer uma coisa, e alguém que participa disso perverte. Perfeito. Então, a pergunta que eu digo é o seguinte: parece que Jesus contou uma história de dois homens que iam ao mesmo lugar, com o mesmo propósito de adorar. Só que parece que um já subiu corrompido pela sua vaidade. Uhum. Não é? Eu não sou igual a esse. O fariseu e o publicano. O fariseu, né? E o publicano. E um sobe com intuito verdadeiro. Perfeito. E Jesus diz: quem desse foi justificado? O evento era o mesmo, O né? evento é o mesmo. O local era o mesmo. O que nós temos que julgar não é a instituição que faz, não é o pastor que proclama. Eu acho que cada cristão tem a responsabilidade de se manter. Como é que eu vou fazer isso? Qual é a minha intenção em fazer isso? Como é que o senhor vê isso, Bispo Betão? Eu vejo que é muito importante o discernimento de quem propõe e de quem realmente anuncia a palavra.
Você vê que esse uso negativo de pegar a palavra e dizer, pô, eu quero então algo imediato. Então, há um paradoxo, né? A campanha foi feita para que a pessoa, ao longo de um processo e tempo, desenvolva perseverança, desenvolva paciência, busca do Senhor, espera. Então, esse seria o objetivo prévio de uma campanha. A campanha está dizendo, é um processo. Só que a pessoa quer a campanha não como um processo, ela quer como uma varinha de condão. Opa, isso aqui aconteceu, eu quero. Então, o paradoxo está aí, onde aquilo que você propõe é o oposto daquilo que a pessoa quer receber. Então, onde está o equilíbrio? Em quem está propondo disciplinar o jogo. Você vê que Simão o Mágico viu o poder. Falou assim, faz a campanha, eu quero esse poder. O Quanto teu que eu coração pago? não é. Ó, não tem, pra você não tem, sai da campanha. Né? Então, Pedro foi muito claro em relação à disciplina de como você quer barganhar com Deus. Então, aqueles que propõem a palavra, eles devem ser juízes contra a barganha. O povo que é barganha, não vamos julgar a motivação de cada um, mas aqueles que explicitamente, como Simão Mágico, quis essa barganha, diz assim, ó, você não tem par, você está expulso, sou o cartão vermelho para você, fora disso. Porque não é desta maneira que você vai obter aquilo que Deus tem. Então, Pedro disciplinou o jogo. Hoje as pessoas estão realmente deixando que muitas mágicas e muitos Simões façam parte das campanhas. O que o senhor está dizendo, então, é mais ou menos o que a gente ouve no mundo do esporte. A regra tem que ser clara. Isto. A regra tem que ser clara. Aquele que conduz, aquele que faz. Mas aí eu deixaria aqui uma pergunta à mesa também. Vocês acham, eu não digo a campanha, mas que a fé da pessoa que participa de uma campanha, ela tem a condição de antecipar algo que demoraria um tempo a mais? É uma pergunta a vocês. Essa fé de poder antecipar as coisas, isso seria estar contra a vontade de um Deus? Ou pela sua fé você também pode antecipar os fatos? Maravilha de pergunta. Pastor Calixto, eu acredito que o fato de você fazer uma campanha 3 dias, 7 dias, de 12 dias, de forma alguma você consegue manipular o divino, para que o divino se dobre à tua vontade, para que ele faça algo que talvez não estivesse nem no seu propósito de fazer. O grande problema, a grande problemática que gira em torno da campanha é eu acreditar que pelo fato de eu ter colocado um valor ali na mesa, pelo fato de eu fazer aquela campanha naquela quantidade de dias, naquela quantidade de orações, sei lá, que com isso eu consigo convencer a Deus a de forma imediata agir na minha vida. Biblicamente nós teremos um grave problema, porque Deus, ele é soberano, a vontade de Deus, ela é soberana, e se eu vou fazer uma campanha de 3, de 4, de 5, de 10 dias, não significa que Deus, ao final desta campanha, ele está obrigado a fazer algo na minha vida. E existem muitas frustrações por conta disso. Existem muitas pessoas que elas fazem campanha acreditando sim que elas conseguem fazer com que Deus se dobre à sua vontade. Isso é um grave problema. Eu acredito que uma das maneiras de nós evitarmos esse tipo de frustração, esse tipo de barganha, é nós que estamos ali conduzindo a campanha, deixar muito claro que nós estaremos fazendo esse propósito, essa campanha de oração, não para manipular a Deus, mas para que a vontade dele seja feita e que nós estejamos aptos e prontos para viver a vontade de Deus na nossa vida. Vou perguntar uma coisa a você, Vitor. Sim. Se aqueles 4 homens não pegam aquele paralítico e levam ele até Jesus fazendo algo que hoje talvez seria criticado por muita gente. Se não dá para colocar esse cara pela porta, nós vamos colocar ele por onde der. Destelharam a casa e desceram ele no local aonde Jesus estava. Eu te pergunto o seguinte, a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo a fé deles, a motivação deles de pegar alguém que parece que não tinha condições de ir, ou que parece, porque em momento nenhum Jesus explicita a fé daquele homem, mas explicita a fé dos 4 companheiros que fizeram isso. Eu te digo o seguinte,
parece que a fé desses homens fez com que aquela pessoa recebesse algo que talvez, parece-me, que não está no plano de Jesus naquele dia. Não que aqueles rapazes estava na agenda, não né? estava na agenda, de Jesus. mas que pela insistência daqueles 4 homens, Jesus acaba operando um milagre que talvez naquele dia não aconteceria. Eu tive a oportunidade, pastor, de pregar sobre o tema milagres improváveis. Olha só. E o que acontece? Existem milagres na Bíblia que eles não estavam dentro da agenda estabelecida no nosso mundo. Evidentemente que no mundo espiritual tudo acontece de acordo com o propósito eterno de Deus. Todavia, o que acontece? Pegando este exemplo que o senhor citou, a filha da mulher cananeia, é outro exemplo de que são pessoas que foram curadas, libertas, não pela sua fé, mas pela fé de outro. De terceiros. De terceiros. Então, o que acontece é que no mundo espiritual, ele é movido de acordo com a fé. Não é à toa que eu trouxe aqui várias referências bíblicas em que a expressão seja feita conforme a tua fé ou algo semelhante aparece em vários exemplos e ao longo do debate eu pretendo citá-los. Então, a fé da pessoa pode fazer o que o senhor perguntou aqui anteriormente sobre antecipar milagres. Não que Deus seja obrigado, e aí o pastor Luciano foi muito feliz em sua fala, Deus não é obrigado e Deus não é quer soberano. dizer, Deus é soberano e não quer dizer que ele vai fazer sempre. Mas também não quer dizer que Deus não vai fazer. Então, por exemplo, livro de Salmo 70, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Ou seja, há um pedido, há uma insistência que ele quer que Deus antecipe algo. Perfeito. Isso é errado? Não, não é errado. Não é à toa que é bíblico. E Deus pode fazer isso. Pode ser que Deus fale assim, não, ô Vitor, fica no Salmo 40. Esperei com paciência. Ou Deus pode, em sua soberania, antecipar. Ou dizer não. Porque Deus é soberano. Mas o meu pedido, ele tem que ser a oração do Pai Nosso. Seja feita conforme a tua vontade. Quando Jesus está no Getsemane, ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Então, no final das contas, eu oro para que Deus faça alguma coisa, mas o que deve e vai prevalecer não é a minha vontade, mas é a vontade soberana de Deus. Então, quando eu oro por alguém, quando eu faço uma campanha, quando eu faço um propósito, eu oro e faço a partir da fé que eu tenho. Se Deus vai fazer ou não, é a vontade soberana de Deus quem vai fazer. Mas a minha fé está estabelecida não no que Deus pode fazer ou no que Deus vai fazer, mas em quem Deus é. A minha vontade, a minha fé não está no poder de Deus, muito pelo contrário. A minha fé está em Deus, fazendo ele ou não. Olha só, isso é muito importante. A Maria Alice da Moca faz uma pergunta. O que acontece quando a campanha não funciona? A culpa recai sobre a pessoa, falta de fé, ou espaço para aceitar o silêncio de Deus? E aí, Betão, como é que é? O espaço ali eu trocaria pela maturidade, né? De aceitar muitas vezes o silêncio de Deus. Porque me parece que Paulo pediu diversas vezes para ser tirado o espinho da carne. E que não foi da primeira vez que ele recebeu resposta. E aí, Betão? É isso aí, entrou maduro na história. Assim, Vai lá. Né? Eu acho muito importante a pessoa que está levando a palavra não colocar culpa sobre os outros, né, daquilo que não acontece, dizendo, não, a culpa não tem nada a ver comigo. Né? Eu não sou realmente junto com você em aliança, não estou orando com você e essa campanha ou esse objetivo, nós não estamos juntos. É uma relação de fornecedor-cliente. E, infelizmente, essa relação de fornecedor-cliente fala assim, não aceito devolução. É política aqui comercial. Então, isso, infelizmente, entrou na cabeça de muitas pessoas. E as pessoas ficam pensando assim, não aconteceu, reclamam com ele, não, muda daqui, vai para outro lugar, ali é forte, ali eu vou obter. Ali a oração funciona. Ali a oração funciona. E, infelizmente, o que está acontecendo? A prática das pessoas estão ensejando que o fornecedor também seja outro. Porque Jesus vai dizer, não vos conheci, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz campanha, eu até recebi a campanha, eu fui curado, eu fiz a cura, mas não era eu. Entrou ali um outro elemento, entrou o poder do inimigo, porque, infelizmente, hoje as pessoas fazem campanha para transformar pedras em pães.
Não teria uma campanha grande aí nas igrejas, audiência? Campanha da transformação das pedras em pães. A pessoa que não enxerga nada da Bíblia vai na campanha para transformar a pedra em pão. E quem ofereceu essa campanha foi Satanás. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, Betão, até não é para polemizar, mas de verdade mesmo, para esclarecer. Logicamente que nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sair da boca de Deus. Isso a gente do seguinte. Mas até onde é errado você que só está vendo pedras no seu caminho querer que Deus transforme aquilo em pão? Ou seja, uma necessidade que você tem, você está pedindo para Deus. Eu acho que transformar a pedra seria transformar uma situação, né? Talvez o texto não seja o mais adequado, eu diria assim. Mas o que a pessoa está pedindo não é que Deus transforme uma situação ruim em uma boa situação, por exemplo, um problema familiar, que Deus transforme aquele lar em um lar de harmonia. Não é essa a mentalidade que as pessoas vão a isso? Como é que o senhor acha isso? Eu acho que quem está propondo a campanha e a palavra tem que disciplinar essas coisas, porque, infelizmente, pedis e pedis mal e não recebeis, porque pedis para gastar seus próprios deleites. Então, essa motivação, ela tem que ser ajustada, porque nós estamos hoje lotando as pessoas querendo pedir o quê? A campanha é um meio para obter um fim. E se aquilo que eu peço é um meio? As pessoas estão pedindo meios. Eu quero mais dinheiro, eu quero uma casa, eu quero um carro. Que tal você consagrar uma finalidade, ao invés de usar todas as coisas como um meio? Ana faz o voto, que eu acho que é uma questão muito importante na campanha, nessa antecipação, nessa condição. Trazer à existência o que não existe. O voto tem esse poder. O voto tem esse poder. O voto vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu gostaria de... Então, eu acho que essa importância é você declarar. Vamos fazer esse voto e vamos trazer essa condição daquilo que é a finalidade. Porque ela não queria um meio, mais um meio. A criança, mais ou menos. A criança é um fim. Senhor, o Senhor me deu? É teu. Vai ser usado no teu sacerdócio. Aí aparece Eli. Você tá bêbada? Que é isso aqui? Não. Eu estou orando pelo seu sucessor. Seria essa condição. Uau, que situação tão diferente do que a gente está olhando. Porque Deus, Ele quer que a nossa vida não fique presa nos meios, mas obtenha o fim. Sim, a casa eu vou te glorificar, o carro, mas não transforme o fim da campanha, que é um meio, em um outro meio e fique sem fim. Eu só gostaria de complementar que tem muitos milagres, pastor, que não acontecem. Não é porque Deus não quer. É porque a pessoa não tem fé que Deus possa fazer. Ou não busca como deveria buscar para que ocorra um milagre. Ou aquela pessoa não está preparada naquele momento para receber o milagre. Não tem uma resposta. Porque Jesus disse o seguinte, e aí eu queria perguntar para vocês. É Deus que não quer dar, quando uma irmã disse lá, e quando eu peço e não recebo na campanha? É falta de fé? É tal? Ou é falta da pessoa estar preparada? Porque qual é o pai, disse Jesus? Que o filho lhe pedindo um pão, um ovo, vai lhe entregar uma serpente. Você daria uma faca para um filho seu de 4 anos manusear? Não. Então, o que me parece que a maioria das vezes, quando nós não recebemos, não é nem porque, e aí eu queria ouvir o Luciano, não é nem porque aquilo não é da vontade de Deus ou não seja a permissão de Deus que você o tenha. A grande questão é, você está preparado para ter aquilo? Essa é a pergunta. Você está, porque minha mãe dizia, tem gente que tem que andar a pé o resto da vida, porque se Deus der uma bicicleta, ele passa na poça da água só para jogar água no irmão que está do lado. Então tem gente que uma bicicleta para ele já é demais. Já é o suficiente para tirar a pessoa da presença de Deus, da humildade. O senhor me permite só citar um texto para o senhor contar. Claro. O Salomão vai dizer que há pobres que se fazem ricos e há ricos que se fazem pobres. Tem duas interpretações. Pode ser que o cara é rico e está mentindo que é pobre, e pode ser um pobre que quer viver uma vida que não pode, se fazendo de rico. Pobre que quer ostentar. Que quer ostentar. Mas também pode ser o outro ponto de uma pessoa que o seu espírito, mesmo sendo pobre, é de altivez. Exatamente. E ele quer... Então, a esse tipo de gente, Deus daria algo que lhe faria mal, pastor? Eu penso que não, pastor. Eu penso que não. E isso funciona como um dos argumentos para a gente entender que nem toda a oração é respondida, que nem toda a bênção que a pessoa pede, ela será respondida. Porque existem muitas pessoas que não estão preparadas.
Elas não estão aptas para estar numa condição melhor, numa situação mais favorável. Isso é a mais pura verdade. Nas nossas igrejas existem pessoas que elas vão passar anos e mais anos na mesma situação. E existem outras pessoas que chegam lá e com pouquíssimo tempo a vida da pessoa muda totalmente. Por quê? Porque o coração dela está apto para ser abençoado. Deus não vai dar algo para nos tirar da presença dele. Jamais Deus vai fazer isso. Olha só, eu vou fazer a pergunta do João Miguel de Mauá, se a campanha é bíblica, por que ela sempre envolve dinheiro? Porque dinheiro é bíblico. Os envelopes e propósitos materiais, isso vem de Deus ou da necessidade da instituição? Quem é que necessita? Se você está indo numa campanha para pedir a Deus bênção financeira, é porque você precisa. Se você precisa, a instituição que é feita por pessoas como você também precisa. Então, eu acho que é quase uma lógica, não é uma troca, mas é uma lógica. Se você que é ser humano precisa, como é que uma instituição que é feita de ser humanos não vai precisar? É que as pessoas gostam de criar polêmica, pastor Calixto, acerca dessa questão do dinheiro. Essa crítica acerca do dinheiro por conta dos abusos, concordo. Mas o dinheiro é necessário para a instituição. Recentemente troquei as cadeiras da igreja, R$160 cada cadeira, e de onde que sai esse dinheiro? Se não for uma campanha, se não for um propósito, se não for um envelope que a gente coloca. Então, assim, eu não tenho aversão a isso. Muitas pessoas se posicionam, não, porque você tem dinheiro. Peraí, você vai entregar o quê? Você vai trazer um novilho para a igreja? É claro que tem essa questão do dinheiro. O que eu sou contra são os abusos que todos nós aqui, acredito, que seremos contra também. Eu gostaria só, pastor, de complementar a questão que a gente está falando aqui. Por que algumas pessoas não recebem bênçãos dos céus? Olha que texto extraordinário em Josué. Josué capítulo 1, Deus diz a Josué no versículo 3: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí Deus, no verso 4, delimita o território, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e daí por diante. Então Deus estabelece lá desde o deserto da Arábia até a região da Mesopotâmia. Toda essa região geográfica pertenceria ao povo de Israel. Porém, Josué, no capítulo 13, versículo 1, olha o que o texto diz. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou seja, existem promessas, meu irmão, existem promessas de Deus. Tem de gente que canta o hino, quem tem promessa não morre. Morre? Claro que morre. Tá lá, diz que Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Da Hebreus capítulo 11. Todos. Então, assim, o que acontece? A promessa, algumas delas são condicionais. E elas são condicionais ao nosso comportamento diante da promessa. Se tem uma promessa e eu não interajo com a promessa, se tem uma promessa e eu não vivo dedicado à promessa, ela não vai se cumprir. Então, algumas pessoas não recebem porque pede mal, como o bispo Betão disse muito bem. Algumas pessoas não recebem, como o pastor Luciano disse, porque não era da vontade de Deus, ou como o pastor Calixto disse, ainda não é no tempo, a pessoa não estava madura. Mas algumas pessoas não recebem porque elas ficam estagnadas no tempo. Então, não adianta, você faz uma campanha para Deus abrir a porta de emprego, mas não vai procurar emprego, fica dormindo até meio-dia. Você faz uma campanha para Deus te usar enquanto um pregador, mas não lê a Bíblia, não faz um curso de teologia, não ora. Você faz uma campanha para Deus te usar como levita, como cantor, como músico na igreja, mas não estuda música. Então, existem promessas que não se cumprirão se você não se colocar na condição de cumprimento da promessa. Olha, gente, eu queria perguntar para vocês, todo mundo está vendo ali uma porta ali da entrada do nosso estúdio. E eu vou perguntar para vocês aqui, essa porta está fechada ou ela está aberta? Fechada por enquanto. Então, essa é a ideia de todas as pessoas. Possibilidade. É a possibilidade. Mas ela não está fechada. Porque, segundo a Bíblia, a porta fechada é quando ela está trancafiada com a chave. Por isso que Jesus disse, eu tenho a chave. E a porta que eu abro, ninguém fecha. O que eu acredito, para que serve a campanha? Para levar essa pessoa a ter uma fé de verificar
se aquela porta está fechada realmente. Porque se eu botar a mão na maçaneta e puxar, ela vai abrir. Então ela não está trancada, trancafiada com chave. Olha lá, como agora fez a querida irmã que saiu do estúdio. O que eu acredito que as nossas campanhas devem fazer é levar as pessoas à fé, de pelo menos puxar. Porque é o que você disse, o cara quer uma campanha, mas ele não participa de oração. Ele quer uma campanha, mas ele não faz uma leitura bíblica. Ou seja, ele está esperando que a porta esteja escancarada. Ele não quer ter o trabalho de botar a mão na maçaneta para verificar. E aí, Betão? Então, o que eu acredito é que a campanha, nós levamos essa pessoa a pelo menos verificar se aquilo, por exemplo... Estimular a fé, né, pastor? Estimular a fé, por exemplo. Eu estou fazendo os 12 dias em São José dos Campos, mas eu estou focado em todos esses dias em Deus livrar os crentes de algumas desgraças que têm prendido eles. Primeiro, dívida. A tal ponto de algumas vezes parece que até a família corre perigo de ser levada embora. Que tem nego, não, o amor vai, pra você ver só, que nem aquela história que tem do comercial. Tal, não, acabou o amor, não, tinha acabado o sazon. Lembra daquele comercial? Amor, meu filho, não enche barriga de ninguém, não. Se não tiver dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para sustentar os filhos na escola, dar a bolsinha bonita que a mulher precisa, o marido vai criar problema ou não, Betão? Ou a gente vive só de amor? Não, com certeza vai criar problema. E essa é uma resposta a quem fica condenando a questão do dinheiro. Nós temos necessidades. Vão criar problemas, porque as situações espirituais, elas não devem ser colocadas como umas situações místicas. O espiritual não é o místico, o espiritual é o real. Então as pessoas, elas ficam colocando uma ideia. Por isso que eu falei, a questão de identificar meios com fins é muito importante. Porque toda a situação de campanha, etc., é um meio para um fim. E o dinheiro obtido? O dinheiro obtido é passado no fim. Você vê que a condição de Ananias e Safira, que foi realmente uma intervenção da campanha forte aí, né? Morrem. Por quê? Pela finalidade. Eles corromperam uma finalidade. Então, o Senhor está muito cioso e zeloso de que nós possamos estar usando os meios para os fins e estamos chegando nos fins. Vamos ajudar, então, o seu coração, pastor Calixto. É ajudar as pessoas a sair das dívidas. É ajudar as pessoas a terem outra mentalidade. E essa campanha, então, com a palavra batendo e colocando, vai trazer à pessoa a visão de um processo. A própria questão do tempo na Bíblia, né? Eclesiastes 3, no hebraico, você vê duas palavras, né? É lindo esse texto, porque fala assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu, e há tempo e modo para tudo acontecer. Tempo de nascer, tempo de viver, assim por diante, tempo de morrer. E os tempos em hebraico são sempre dois. Et, que é um tempo de instante, zman, que é um tempo de processo. Então, tempo de nascer é um processo. Vai se levar 9 meses, 7 meses, 8... Eu nasci de 7 meses, eu sou agitado, né? Aleluia. Eu nasci de 7 meses. Então, se for por causa disso, eu devo ter nascido de 1 mês, viu? Eu nasci de 7 meses, sou gêmeo, então tenho 3 meses e meio de per capita, né? Então, obviamente, essa conta não funciona. Porque o processo do nascimento, o que você pode interferir? Me dá 1 milhão aqui, eu preciso que nasça amanhã. Não existe isso, né? Não tem campanha para isso, né? Isso é uma lei que Deus estabeleceu. E nessa história, é muito importante citar que a terra não modifica o céu, ainda que o meu amigo e minha amiga queiram achar que isso aconteça. A terra não modifica o céu. Simplesmente nós vamos fazer valer princípios do céu que estão ligados no céu, estão ligados na terra, e que estão desligados no céu, estão desligados na terra. Quem comanda tudo é o céu. Até esse versículo das chaves de Mateus 16, o que ligares e desligares, é entendido ao contrário. Vai no grego ver o que está acontecendo. Quando ele fala o que ligares, ele está usando del, que significa prender. Terá sido prendido, o verbo no participo passado em grego. O que já aconteceu no céu, você vai fazer ligar na terra. Ou seja, a proibição, o que está preso lá no céu, inimigo, Satanás, os demônios, você tem a autoridade para prender aqui na terra. E o que está desligado, que é o lu, que é o favor, também você vai viver o favor aqui na terra.
Agora, a pessoa fica no tal de ligo e desligo sem entender o que está acontecendo, como se ele ligasse na terra, o céu fosse obrigado a fazer o que ele ligou. Isso é uma heresia. Isso não vai acontecer. A terra não vai mudar o céu. A terra vai entender que a vontade dele vai prevalecer. Eu vou entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então essas campanhas são exageradas quando elas querem realmente colocar coisas que não vêm de Deus. E a pessoa até recebe, mas não veio de Deus. Isso é o mais preocupante. Olha, eu estou muito preocupado porque parece que nós estamos tentando negar com medo, talvez o nosso medo de extrapolarmos, nós estamos tentando negar uma necessidade humana. Porque parece que o dinheiro é mau. Não, eu li na minha Bíblia que o amor ao dinheiro é mau. O amor do dinheiro. Né? Mas participa. Há-se uma necessidade disso. E o meu medo hoje, pastor, eu vou até usar aqui um herói da fé para simbolizar isso. Qual foi o grande erro de Wesley? Quem conhece a história de Wesley, leu a história de Wesley, sabe. Um homem que sacudiu o mundo, mas que perdeu o seu casamento, a sua família. Por quê? Porque Wesley tinha uma mentalidade, ainda que esclarecido como era, brilhante, um tição tirado do fogo. Wesley tinha uma mentalidade que ele não poderia gerar dinheiro para o seu próprio bem através do seu ministério. E com isso, todo o dinheiro de Wesley, quem lê a história de Wesley sabe, foi investido na obra de Deus enquanto a sua família em casa passava necessidade. A sua esposa não aguentou isso. E esses eram os conflitos da casa de Wesley. Então a minha pergunta hoje é, por que nós negamos uma necessidade? Será o que falta em nós não é o equilíbrio? Isso. De sabermos, por exemplo, gente, nós estamos com um monte de irmão entrando o ano sem dinheiro para pagar. Por que não criarmos campanhas, criarmos incentivos, por exemplo, pastor? O segundo dia da minha campanha, o primeiro é Deus livra você da dívida e eu vou provar na Bíblia. O segundo é Deus quer te ensinar um princípio. Nem sempre você vai ser servo, vai chegar a hora de você ser investidor. Foi Jesus que ensinou bíblico, isso. Né? Disse para aquele homem, pega o meu dinheiro e põe no banco. Para que quando eu volte eu receba pelo menos com juros. Ou seja, não é ele que está pagando juro para o banco. Chega dessa desgraça. Quem está recebendo o juro do banqueiro é ele. Ou seja, ele é um investidor. Os judeus usam muito bem o dinheiro, né? E aí? E os judeus? Que usam muito bem o dinheiro, pastor? E aí, o que o senhor acha? A igreja também não tem esse papel de tentar tirar essa pessoa, porque parece-me que algumas igrejas aí e alguns críticos da internet estão pregando muito mais hinduísmo do que cristianismo. Porque é um hinduísmo que não deixa a pessoa sair daquele nível social que ele tá, daquela casta. Você nasceu para ser assim, lascado, ferrado, tal, você não pode ir pro andar de cima. E não ajuda a pessoa a criar uma nova mentalidade. E o que nós estamos tentando nas nossas campanhas é trazer essa pessoa para andar de cima, gente. Ô, pastor. Vai lá, depois pode ir. Não, se o senhor quiser. Não, pode, que eu vou complementar com a questão da fé eremita do deserto, que as pessoas tinham essa ideia de pobreza, enfim. Mas o João Batista, né? Sim. E hoje em dia, pastor, o que nós vemos é realmente esses extremos. E o extremo é muito perigoso. Se existem pessoas que elas têm aversão ao dinheiro, elas acreditam que você buscar o dinheiro, você ter o desejo de dar para sua família um conforto, isso é errado, isso é pecado. E muitos pastores têm essa mentalidade. Muitos pastores, com medo de cair naquele exagero, que muitos também vão, que eu não concordo, acabam se tornando miseráveis e ensinando a sua igreja a ter uma mentalidade miserável. Sendo que Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de abundância. Deus não tem propósito em deixar seus filhos viverem debaixo de miséria. Não é propósito de Deus. E a igreja, ela precisa entender essa mentalidade. Ela precisa. O extremo de você viver uma vida em função do dinheiro, daí vem a palavra de Paulo a Timóteo, você
criar, você viver a sua vida inteira em busca do dinheiro, você nunca vai se satisfazer. Isso é um outro problema. Agora, o que nós precisamos é ter essa mentalidade transformada. O que o senhor está dizendo é o que Paulo disse, que tem hora que a gente tem que saber ter em abundância e tem hora que a gente tem que saber que a gente não tem. E tá tudo bem, E tá tudo certo. bem, vamos tocar a vida. Mas, Vitor, eu tô tentando levar a minha igreja a esse padrão. Você não vai mais pagar juro. Pra ninguém. Profetiza, Chegou pastor. a hora, em nome de Jesus, de você virar investidor. Mas Gente, é Bíblia. a gente compra um carro e por causa da desgraça do juro embutido, a gente dois. paga 3. 2, 3 carros. Poxa vida, a finalidade, o Jesus ensinou, pega o meu dinheiro, começa a investir. Aí o cara fala, pastor, eu não tenho condições. Pastor, hoje, qualquer brasileiro pode começar a investir na Bolsa de Valores com R$10. Até E quem eu ganha Bolsa conheço Família. gente que começou investindo R$10 e hoje já está investindo na casa de 1 milhão. Então, quer dizer, cria uma fé na pessoa de que ela pode. Eu vou citar um texto aqui, eu queria que o senhor comentasse, porque me parece que essa história também de eu morrer pobre, lascado, ferrado, não é isso que Deus quer pra mim, não. Porque, gente, tá na Bíblia, Deus pega o quê? O homem do monturo e põe ele pra se assentar com os príncipes. Ou seja, ele cata um miserável e parece que ele muda ele de posição social. Põe ele agora para se sentar com os príncipes. Não é o mesmo nível. Você acha que vai se sentar com o príncipe quem tá lascado? Não, é uma elevação de um nível, de uma classe social. Eu quero, meu irmão, como eu que nasci na favela, fui criado por uma mãe que ganhava um salário mínimo e cuidava de 6 filhos. Você imagina a vida que nós levamos. Mas eu quero que Deus te tire dessa situação. Se você não acredita, quiser criticar quem quiser, eu tô te convidando. Vem hoje pro janeiro que eu quero orar por você. Para você sair dessa situação de miséria, de dificuldade. Porque você é filho de Deus e a prova vem. Mas também, de vez em quando, comer uma pizza faz bem. Vai lá. Entra na campanha, meu filho. Pastor, eu entendo assim, a gente precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio, ele perpassa por nós entendermos que, olhando para a história, haviam os eremitas, as pessoas em que viviam no deserto como monges. Essas pessoas, como por exemplo São Francisco de Assis, eles pegaram grandes riquezas que tinham, vendiam, davam para Fizeram instituições voto de caridade, pobreza. Voto de pobreza e viveram enquanto pobres. Você fazer um voto de pobreza e querer ser pobre é uma coisa. Agora, você exigir que o outro deve seguir o seu mesmo caminho é totalmente diferente. E onde é que você inventou esse voto, né? Isso não tá na Bíblia. Não tá. É um voto que ele fez lá por ele mesmo. É uma campanha, sei lá. O que acontece? Por outro lado, a gente também não pode estabelecer Mamon como sendo o Deus da nossa vida. Jesus só chamou de Senhor Mamon, que é o Deus da riqueza. Ele não chamou Pilatos, não chamou Herodes, apenas Mamon. Então parece que a riqueza pode dominar uma pessoa, esse desejo desenfreado. Exatamente. Então assim, a gente não pode amar, viver na miséria e nem amar o dinheiro. Ou seja, eu não posso amar a miséria e nem o dinheiro. Então eu vou amar o quê? Eu amo ao Criador e o Criador é o dono de todo o universo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. A terra é do Senhor. E a terra está aqui para eu desfrutar daquilo em que Deus deixou, a sua riqueza. Agora, óbvio que algumas pessoas não serão enriquecidas, porque, como foi dito aqui, as pessoas, quando começam a enriquecer, algumas delas deturpam o seu coração. Aí o cara quer enriquecer, ele faz Uber dia de domingo no horário do culto. Ele quer enriquecer, mas ele não vai mais para a igreja porque ele quer trabalhar. Então, a gente precisa compreender que a nossa maior riqueza não são as coisas, mas é o Senhor, dono das coisas. Como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, Betão, parece que é esse equilíbrio que está faltando nas pessoas, porque eu tenho visto o que o Vitor disse aqui, é uma verdade. Parece que alguns crentes pegaram tanta aversão à questão de dinheiro, de você ter uma vida melhor, que parece que o evangelho também faz um voto de Pobreza. De pobreza. E eu não vejo isso nas escrituras. De jeito nenhum. Parece que o Salomão faz um pedido, que o Senhor não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Nem o desvio, nem a miséria. Né? Nem muito, nem pouco, né? Ou seja, para que O suficiente.
eu não blasfeme, tendo o suficiente, eu possa lançar mão daquilo que não é meu. E eu tendo demais, não esqueça do Senhor. Então, Betão, mas esse equilíbrio, que é o Sebrae chama ponto de equilíbrio, né? De uma empresa. De nem a mais e nem a menos. Mas, poxa, ter uma vida... Você acha que essa é a vontade de Deus, Betão, para esse irmão que está ouvindo a gente? Ele chegar no dia, ele ter o dinheirinho para pagar o aluguel da casa dele, ele ter o dinheirinho para pagar. E se a família falar uma vez no mês, não digo todo dia, porque ninguém... Mas uma vez no meu, papai, vamos comer uma pizza? Esse cristão que é fiel a Deus, que é batalhador, ter condições de levar a família para comer uma pizza? Com certeza. Eu acho que essa questão de você encontra na Bíblia mais exemplos dos ricos que não quiseram usar a riqueza para o Senhor, do que os pobres realmente reclamando dessa condição. Então, o homem rico é um caso assim, absurdo, né? Alguém que Jesus falou com ele cumpria mandamentos, fazia as campanhas, tudo certinho na vida dele, mas ele não quis aceitar aquilo que era a chave principal para ele, sair daquela esfera e ir para uma outra, ter um tesouro no reino dos céus, é o que ele queria. Mas ele negou aquilo, porque ele ficou cego por uma visão material. Então esses dois lados se equilibram. Eu acho que eu estive na África durante 8 anos e eu vi pessoas prosperarem no meio onde ninguém prosperava. Por quê? Porque tinha uma fidelidade ao Senhor. Como é que a Bíblia coloca que Isaac prosperou 100 vezes mais se a terra era igual, a semente era igual, o povo era igual? O que era diferente? Porque o Senhor o abençoava. A bênção do Senhor faz toda a diferença. Então as pessoas devem sim desejar que a bênção do Senhor seja o testemunho da sua vida. Eu vivo, eu já falei várias vezes isso, é uma questão maluca do que eu vivo. A oferta e procura é capitalismo, a oferta e loucura é socialismo, a oferta e paura é o abuso religioso, a oferta por oferta é o reino de Deus. Eu vivo oferta por oferta desde 2004. Desde 2004 eu não estou em payroll de ninguém, não estou em folha de pagamento de nada na instituição, nem das próprias minhas instituições. Não vivo do pagamento. Eu tive uma instituição enorme, arrecadando centenas e milhares, eu não tinha salário. Ué, como é que você vivia? A oferta por oferta. Quem quer ofertar, oferta. Você tá louco? Pois é, mas eu vivia assim. Eu entreguei a minha oferta, entreguei tudo que eu tinha, 1,6 milhões de dólares. E aí você vai ver como você vai viver? Eu não estou pedindo para você fazer assim. Eu estou dizendo que o reino de Deus é tão forte e Deus ele age de maneira tão exata, porque eu peguei a minha capacidade, que eu com 25 anos eu tinha $1 milhão, eu achei que, esse cara é tudo burro, quem é pobre que é burro, porque eu tinha títulos da USP, porque eu falava várias línguas. Tudo isso é estupidez. Se você dedica tudo ao Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades. E aqueles que estão na miséria, os filhos precisam ter nos pais que creem no Senhor uma referência. Que meu pai serve o Senhor, né, e Deus vai te suprir. Parece que Deus faz com você aquilo que você é contra e critica, né? Por exemplo, eu aceitei Jesus com 16 anos. 7 meses depois, eu já estava pregando no primeiro congresso interestadual. Olha. Você imagina isso. E aí eu vi a necessidade de ir para o seminário e estudar muito cedo. Amém. Porque eu percebi que... eu não sei se eu percebi ou desejava tanto esse negócio desse maluco de ministério, que eu falei, eu vou enfiar a cara em coragem. Mas eu nunca tive coragem de fazer como muitos amigos fizeram, abandonar o emprego para viver do ministério. Eu achava isso... Tem coisa que é loucura, né? É loucura, e eu não fiz. Tanto que eu trabalhei minha vida inteira. Trabalhei, me tornei depois empresário, fui pro ramo da construção, tal, fui lojista, tive 5 lojas e tal. Aí, no final da vida, minha esposa com uma carreira muito boa, no final da vida, eu com a vida mais ou menos equilibrada, tudo certinho. Aí Deus vem e fala, agora você vai viver da fé. Viver da fé como? Você vai viver 100% da igreja. Cara, sim, aquilo pra mim era uma loucura. Hoje faz 6 anos que eu presido e como presidente eu não tenho mais condições de trabalhar fora, né? E cara, isso é quase uma loucura pra mim. Porque
Como é que você... Meu Deus do céu, porque se a igreja não gerar recursos e tal, muitas pessoas criticam, mas ele não sabe. Pastor é o último a receber. E recebe se tiver. Se tiver, porque primeiro a gente paga a conta, paga todo mundo, paga os investimentos da igreja de construção de tudo. Se tiver, você recebe. E o pastor é o seguinte, é o único que não pode botar ninguém na justiça, porque é você que se paga. Se você é tão mau administrador a tal ponto de não se pagar, você tem que processar você mesmo. Então é uma incógnita que eu, algumas vezes, cara, até hoje eu era feliz e não sabia. Porque eu fazia meu salário, eu era o senhor dentro daquilo. Hoje, não, você... Pela fé. É pela a dependência do alto. É a dependência do alto, de você não sabe se vai ter, que não vai. Você tem que trabalhar e você tem que primeiro cuidar dos outros para depois de você. As muito pessoas não fácil. imaginam isso, Não, pastor, porque as pessoas olham de fora. Outro dia, me permita contar isso aqui pro senhor. Outro dia um menino viu uma gravata e ele, que gravata linda, hein, pastor? E realmente era uma gravata muito bonita e até cara, porque ela tinha sido um presente. E ele ficou doido pela gravata. Eu tirei a gravata e dei para ele. Mas eu falei uma coisa para ele. Falei, filho, não se esqueça que por trás de uma gravata bonita tem muitas lágrimas que essa gravata não consegue enxugar. Porque as pessoas verem o lado bonito. Os bastidores, elas não enxergam. Os bastidores das coisas. É que nem... Não julga porque o irmão tá fazendo uma campanha. Sim. Você não sabe onde o calo tá apertando na vida dele. Não pode julgar. A necessidade que esse irmão tem. E muitas vezes as pessoas falam, nós não estamos fazendo campanha só por dinheiro, não. Por exemplo, ontem a nossa palavra aqui, ontem foi salvação. O nosso intuito era de botar uma fé, pastor, no coração da pessoa que estava no culto, que essa obra Deus já começou. Amém. A salvação, eu e a minha casa vamos servir. Mas, pastor, faz 10 anos e ninguém da minha casa. Mas o irmão Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se você já é salvo, Deus já começou a obra. Amém. Começou em você e já vai chegar em casa. Vai lá, querido. Não, pastor, é exatamente isso. As pessoas, elas não imaginam, né? Eu sou pastor da minha igreja há 22 anos, vivo da fé há 24 anos. Deus me chamou para a obra, eu tinha 20 anos de idade. E as pessoas nem imaginam você abrir mão de uma possível carreira, você abrir mão de tudo aquilo que você acreditava que estaria construindo para viver pela fé. E as pessoas, elas olham e elas têm esse olhar crítico. Elas criticam porque elas, na verdade, elas não têm noção do que é isso. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque roda muito na internet dizendo que Jesus era pobre. Jesus disse que realmente não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele está falando ali não é de pobreza, mas é de política, né? Vai e diz aquela raposa, que é o sistema político, e do meu, que Herodes era a representação e tal. Porque me parece, porque estão dizendo aqui que Jesus não ligava para dinheiro, mas me parece, pela Bíblia Sagrada, que Jesus tinha um grupo de mulheres ricas da Galiléia que sustentava o seu ministério. Eu estou errado? As mulheres, não Jesus. As mulheres, um grupo de mulheres ricas que sustentava Jesus no ministério. Mas Jesus não tinha dele mesmo. Não, mas as mulheres eram ricas e sustentavam. E tinha até tesoureiro, né? Tinha tesoureiro. Me parece que Jesus também não andava maltrapilho, não. Não. Porque no dia que Jesus morre, os soldados, vendo o valor da túnica dele, ou não é isso? Sim. Quiseram dividir a túnica dele, porque era uma túnica que não custava tão barato. E aí, como é que vocês veem isso? E agora? E agora, gente? E aí? Tem a passagem. E o Jesus usava Louis Vuitton? Então, pastor. Tinha casa na praia. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Enquanto Deus, ele é dono de tudo. Ok. Agora, ele se despiu a tal ponto em que a Bíblia diz, em Filipenses 2, que ele se encarnou, assumiu a forma humana e tomou a forma de servo, o doulos, escravo. Então Jesus não viveu ostentando, ainda que ele poderia. Não é à toa que o lugar onde ele nasce não é um local 5 estrelas. Era um lugar onde ficavam os animais. Quando Jesus ele estava com os discípulos, principalmente Pedro, e foi cobrar imposto,
Jesus paga o imposto, mas ele não tinha dinheiro. E aí ele manda Pedro ir pescar e aí dá dentro do peixe. Não, mas também não pode deixar de citar, né? Que Jesus disse que os impostos só são cobrados dos alheios. Sim. O filho não paga. O que ele está dizendo que ele é o filho, o herdeiro do templo e que tudo que entrava lá era dele. Sim, então mas ele não precisava pagar. Isso, mas ele não tinha dinheiro naquele momento e ele manda Pedro. Ou seja, Jesus tinha, mas não usava. Exato. Ele abriu mão do uso. Do uso. Exato. Assim como Paulo abriu mão de receber ofertas de algumas igrejas, como a de Corinto, para que a igreja não murmurasse contra ele. Então, mas que depois ele vê que errou. Depois ele desce reconhece o erro, que ele fala, olha, o texto, a direito, tradução ele literal é, eu roubei outras igrejas, porque eu tirei deles sem que eu prestasse serviço a eles para prestar para vocês, quando deveria ser vocês que deveriam ter cuidado de mim. Sim. Né? E parece que no final da vida, Paulo reconhece o erro e diz, e aí, só eu e Barnabé que não tem direito de uma mulher que cuide de nós? Por que que os outros têm e nós não temos? De responder pro irmão aí, viu, querido? Eu sou muito feliz, até porque Deus tem cuidado tão bem de mim e porque eu tenho um líder. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu tenho um líder. Eu tenho um líder que se preocupa com o bem-estar daqueles que trabalham com ele. Eu tenho um líder. Porque tem um monte de neguinho aí falando porcaria aí na internet. Só que obreiro seu anda passando fome. Obreiro seu, que dirige igreja sua, anda passando fome. O meu líder, a qual eu presido a igreja, tem cuidado de mim. Eu dou esse testemunho. Ele cuida de mim e da minha família. Isso é um princípio bíblico, né? Entendeu? Então, tem nem que falar muita besteira aí, viu, Betão? Mas eu tenho um líder que cuida de mim. Isso é um testemunho muito bom. Cuida de verdade, cuida de mim. E algumas vezes, não é o nosso assunto aqui, mas eu já tomei puxão de orelha do bispo Samuel. Vai cuidar da saúde, Calixto. Calixto, descansa um pouco. Calixto, pega a irmã Carla, vai dar uma volta. Calixto, pega a irmã Sofia, que é minha filha, vai fazer um passeio. Calixto, tá com plano de saúde, cuida da saúde. Calixto, se cuida. Porque você doente é um prejuízo maior do que eu gastar um pouco para cuidar de você. Porque você doente, eu não tenho quem cuide da igreja. Você bem vai poder cuidar. Então, eu estou dando esse testemunho aqui. Eu tenho um líder. Se você não tem, o problema é seu. Mas eu tenho um líder que cuida de mim. Vai lá. Só para finalizar, pegando esse gancho que o senhor disse muito bem aqui pra gente, a Bíblia diz que aqueles que presidem, aqueles que pastoreiam, principalmente os que pregam a palavra, são dignos de duplos honorários. Ou seja, eles devem receber mais ainda. Então, o pastor da igreja é bíblico. Que ele receba, porque tem gente que quer que o pastor pastoreie, mas fique mendigando pão. Que o pastor pastoreie, benção na vida dos outros, mas fique andando a pé. Olha, gente, isso não é nosso tema não, mas parece que os caras é o seguinte, se andar maltrapilho é a mão de Deus que tá pesando sobre ele. Tá em pecado. Se andar bem vestido é a vaidade, ó, gastando dinheiro daí, tá roubando. Bispo Betão, não falta esse equilíbrio também para esse crente, Betão, que quer fazer uma campanha ou quer contra uma campanha. Betão, o que você me diz se eu quero que esse irmão que venha no culto hoje, numa campanha, lá na sua igreja, na minha, para que a gente tire ele no sentido de educá-lo, de levá-lo até no incentivo da fé mesmo, de, irmão, ultrapassa essa barreira aí, dessa dificuldade, vai pra cima, você pode dar uma escola pros teus filhos, você pode dar uma condição melhor. O senhor acha, como é que o senhor vê isso? O senhor vê isso como um erro, um princípio mundano de não estar contente com o que tem? Como é que o senhor vê isso, Betão? Eu vejo que o Senhor colocou para você 3 níveis de gradação para você insistir. Pedir, dar-se-vos-á. Podia ficar aí, né? Aí eu pedi e me deu. E se não me deu? Vai buscar, que você vai achar. Mas tô pedindo, tô buscando, então vai bater, que vai abrir. Ou seja, ir pra cima, né, Betão? Então, essa gradação mostra a importância do seu envolvimento com a fé.
A fé é um músculo. Não basta só pedir. Não basta. Ele disse que, ó, é o verbo. Mateus 7,7 é o versículo que tem mais verbos na Bíblia. Que é só verbo, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Só tem verbo. Né? Mas quem que é Jesus? É o verbo encarnado. Nós estamos hoje... Os pastores se julgam por adjetivos, né? É o careca, eu sou careca, tanto falar. Não faço implante, mas posso implantar óleo na minha cabeça, aleluia. Então, as pessoas se gastam tempo com adjetivos, perdem a sua identidade substantiva, e não, por causa da deformação da identidade, e não vivem o verbo. Nós temos que viver o verbo, temos que pedir, temos que buscar, temos que bater, dar testemunho daquilo que ele deu, daquilo que você achou, daquilo que realmente aconteceu quando a porta abriu. Então, a Bíblia inteira, ela leva você a se envolver com a palavra. O davar hebraico, né, que é o vocábulo para a palavra, são 3 letras em hebraicos, Dalet, Bet, Reish. Dalet significa porta. Então, a palavra, ela é uma porta. O Beit significa intimidade. Você vai se envolver com a palavra, e esse envolvimento vai trazer a você um resultado, como uma semeadura. E o Reish, que é a última letra do Davar, significa cabeça. Que a palavra é a tua mentalidade. Então, o que as pessoas na campanha apelam, é que elas apelam para uma situação onde não há a palavra, onde não há intimidade, e onde não há o teu entendimento, há uma mágica. Não, não é mágica, é um processo. Ou seja, o senhor está dizendo, eu vou pedir, mas vou buscar. Eu vou lutar por aquilo que eu estou pedindo. Será que é isso que o salmista disse? Uma coisa pedirei ao Senhor. Só pedir basta? E a buscarei. Que possa habitar na sua casa. Tem que haver um esforço, né? É aquele exemplo, pastor Calixto, da Lucas 18, do 1 ao 8. Aquela parábola do juiz Iníquo, né? Que a mulher, ela insistiu, ela bateu. E a Bíblia fala que o juiz, ainda que não temia a Deus e não respeitava os homens, ele fez justiça por ela. E Jesus conclui dizendo, e o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Nossa, é interessante, pastor, que esse texto diz também que aquele juiz não temia nem a Deus e nem respeitava os homens. Nossa, parece, eu não sei, gente, é uma coisa meio atual, né? Parece que, né? Meio presente. Né? Mas olha só, pastor, a força que tem a insistência da oração, eu digo até de uma campanha de insistir, de bater. E Jesus começa a parábola, é a única parábola que ele já começa dizendo a moral dela. Vou falar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele vai e conta essa parábola. Porque geralmente ele contava a parábola e no final ele dizia a moral. Né? Aí ele fala o contrário. É sobre orar sempre e não desfalecer. Olha só, então parece, pastor, se eu botar um propósito no meu coração, porque muita gente critica isso, mas se eu botar um propósito no meu coração, esses 12 dias eu vou fazer de tudo, mas eu não vou faltar. Eu vou dedicar esses 12 dias ao Senhor. Será que parece que não é a mesma coisa dessa mulher que sempre insistia, batia na porta? Ainda a tradução literal de Lucas dá a ideia que ela seria como, cada vez que ela pedia, era como se ela esmurrasse a cabeça daquele juiz, de lhe causar até dor ao ponto dele atender ela. Uma das passagens mais lindas da Bíblia que eu acho é sobre a mulher cananeia. E algumas pessoas falam, Jesus chamou ela de cachorra? Sim, o texto é muito claro. Agora a gente tem o termo cachorra para nós brasileiros é um, para os judeus é outro termo. Tanto é que a Bíblia diz que os cães não herdarão o reino dos céus. Por que essa passagem da mulher cananeia é uma das mais importantes? Porque ela não estava na fila para receber a bênção. Mas ela insistiu a tal ponto que o texto usa a expressão no gerúndio. Ela vinha gritando atrás de nós. Ou seja, ela não pediu e falou, Jesus não me atendeu, eu vou embora. Jesus pediu, ela pediu. Jesus nem sequer respondeu. O que ela fez? Continuou pedindo. Ela faz a mesma ação da mulher que derrama um vaso, vem por trás, né? De Jesus, porque pela frente não seria permitido a mulher, né? E é onde todo mundo tá, né? Todo mundo quer estar na frente para aparecer. Então ela vem gritando, clamando. Jesus não fala nada. Os discípulos dizem o quê? Despede essa mulher. Que vem gritando atrás. Tá nos incomodando já. Olha só. Só que quando ela diz despede, quando os discípulos dizem despede que está nos incomodando, Jesus, ele responde à mulher. Não o que ela queria.
E a resposta de Jesus é: não é lícito tirar os pães da mesa e dar-lhes aos cachorrinhos. Por quê? Porque na visão dos judeus, gentios são como cachorros, cães, que não merecem. Mulher cananeia de Cã, que foi amaldiçoado pelo Noé, e amaldiçoou Canaã e toda a descendência. Então, o que acontece? A mulher não retruca e ela não abandona, ela persiste e adora Jesus. Quando ela adora, pastor, aí o texto diz que Jesus, ele fala: nem Israel se viu tanta fé. Vai e seja feita conforme a tua fé. Então, a questão de você buscar, e aí, pastor, me permita um segundinho, você que está me ouvindo, meu irmão, entenda uma coisa: pedir, dá-se-vos-ás, aquele que pede, recebe. Então, persista buscando o Senhor, persista e não desista, porque pode ser que Deus não te abençoe em 2025, mas possa te abençoar em 2026. A gente persistir em oração é bíblico, a não ser quando o próprio Deus disse, como disse a Paulo: não vou fazer. Aí é outro porém. Mas se Deus disse que não falou nada, que não vai fazer, mantém em silêncio, meu recado para você é: continue. Olha, agora a questão é o seguinte, né, meu? Jesus, eu faço uma pergunta para você, o seguinte. Porque o próprio texto daquele mendigo Lázaro vai dizer que os cães vinham e lambiam suas chagas. Esses cães eram cães de rua, porque ele está na rua, não é? Mas um cão de rua, eu te pergunto, ele tem acesso à sua casa? Um cão da rua tem acesso à sua casa? Não. Não. Mas se você tem, ainda que seja um vira-lata, ele tem acesso à sua casa? Sim. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: você já está dentro do reino, você que não percebeu ainda. Porque para comer migalha que cai da mesa, tem que estar dentro de casa. Tem que estar dentro da casa. Então Jesus está dizendo: você é um cachorrinho, mas é um cachorrinho doméstico. E a resposta E aí, dela qual que é? Entende? Só a migalha é suficiente para resolver minha situação. Então, irmão, Ela por tava na pior que você inclusão, esteja, né? né? Você já está dentro do reino, você A já é inclusão é doméstico da importante. casa. Entendeu, hein, Betão? Não só a inclusão, eu acho muito linda essa inclusão, interpretação. é. A inclusão está feita com uma medida. Ela fazia um banquete de uma migalha. Olha só. Ela conseguia ter a visão de que, calma, essa porção que tá para mim, com um cachorrinho incluído na casa, essa porção me é suficiente para ser grato ao Senhor, porque a minha filha endemoniada que é a questão. Então, só uma migalhinha do poder de Deus já resolveu o Mas demônio. isso também, ô Betão, não é um tapa na cara de muito cristão aí? Sim. O cara tá sentado na mesa, desfruta do melhor de Deus e não há uma gratidão nele. Não há gratidão. A tal ponto de não ter coragem de devolver a Deus aquilo que lhe é devido. Seja o seu tempo, seja o seu dízimo, seja a sua oferta. E essa mulher, é muito lindo, Betão, que você disse, faz uma festa, cara, com a migalha. Enquanto a gente tá comendo do prato principal, Betão. É a parábola do filho pródigo também, né? Porque o filho mais velho estava ali ao tempo todo. Tinha tudo e não desfrutava. E não desfrutava. Mas não desfrutava por quê? Porque o pai não lhe dava ou porque ele não agia como filho, né? Essa é a questão, porque o pai Não tinha da intimidade, parábola né? diz a ele, né? Era tudo filho, teu? tudo que é meu é teu. Sim. Então parece que a questão é, né? Tem pródigo que sai de casa, mas parece que o pior tipo de pródigo é o que fica dentro e não reconhece o patriarcado, né? O pai. E aí, pastor, como é que é? É triste, porque isso na igreja é muito real. Às vezes a pessoa tá ali dentro, na presença de Deus, né? Entre aspas, e a pessoa não vive da plenitude daquilo que Deus tem para a vida dela. Será que é por isso, pastor? Será que é por isso que tem gente que vem na campanha e recebe no primeiro dia, cara? Tem. E tem gente que faz campanha a vida inteira na igreja e aí ele chega a duvidar. Duvido que eu nunca recebi nada. Será que você está agindo com o espírito que você deveria agir? De filho, de herdeiro de Deus, daquele filho que se submete e diz: Senhor, eu sou teu servo, sou co-herdeiro no teu filho. Se, eu entendo que é a sua soberania, mas olha a minha necessidade. Porque, rapaz, olha, posso falar uma coisa para você, eu sou ruim, Parão. Eu sou ruim. Vou confessar pra vocês aqui, pensa num cara ruim. Eu sou ruim, varão. Mas, irmão, quando eu vejo... eu tenho uma filha, porque parece que depois de velha a gente fica besta, né? Eu quem diga. Aí eu tenho uma filha, Sofia, cara, ela sabe
me pegar no calcanhar de Aquiles. Dobra, desdobra. Ela, cara, parece que ela sabe, entendeu? De aonde tocar Sensibilidade. Né? para a sensibilidade do pai. E o que eu vejo, pastor, nas nossas campanhas é que muita gente rodeia, grita, aperta Jesus, mas que Não tem toca. um que não toca, tem um que chega e toca diferente. Extrai virtude, né? Extrai virtude. Porque eu acho que o segredo da campanha é esse. Foi Jesus que disse, eu senti que de mim saiu. Mas ela tocou na onde? Na orla das velhas. Ela falou, se eu tão somente tocar na orla, que era o símbolo da santidade, da religiosidade judia, né? Que era uma dos proibição, mestres, né? Que era uma proibição. Então ela vai para tocar na religião. E Jesus disse, é de mim que saiu. Meu Deus. Não é? Você pode vir até com o intuito. Não, vou na campanha porque eu quero, mas você tem que saber que é dele que sai. Né? E muitos, os discípulos até falaram, mas todos te tocam aqui, todos te apertam. Caramba, Como é que o senhor meu. fala que alguém te tocou? Tá todo Não, mundo e aqui. aí, gente, e aí eu quero falar pra vocês, tem igreja como nós. Ontem nós dividimos no Brás, tá com cerca de 7 mil pessoas, 6 mil, 7 mil pessoas e tal, que nós tivemos que botar bastante cadeira. Aí no meio daquela multidão, cara, parece que uma pessoa, muitas vezes, com um gesto singelo, simples, consegue extrair de Jesus, Betão. Como é que você vê isso, cara? Eu acho maravilhoso. E a campanha traz às pessoas essa disciplina da busca, do desejo, de ir até o fim, de ainda com um juiz iníquo. Imagina que o Senhor se comprou a um juiz iníquo. Caramba. E sendo que ele tem essa equidade de entregar a cada um a sua medida e a sua porção. Então, eu acho muito importante você ter essa referência. Porque quando alguém toca o Senhor e você vê que aquela pessoa que tocou o Senhor extraiu alguma coisa, então você também se anima e diz, puxa, eu preciso dessa referência. Então, a igreja como coletividade, o culto como coletividade, porque a pandemia trouxe uma situação, né? Para você mudar de igreja, você fazia assim, né? Você fazia assim, muda de igreja, né? Fazia assim. Cara, tá demais, não tá? Muda de igreja, muda de igreja. Fazia assim, ó. Scroll. Agora puxa pra cima. Scroll, outra igreja, Puxa pro lado. outra igreja. Agora eu vou botar 2 igrejas aqui, deixa eu ver o que eu quero. E as pessoas ficaram assim, perdidas em relação a algo tão importante que é o presencial da comunhão. Então, quando estamos juntos na comunhão presencial, você vê uma pessoa louvando, você vê uma pessoa buscando, você vê uma pessoa orando, e aquela, você está sentindo que ali o 2 ou 3 está funcionando, 2 ou 3 da internet não funciona. E aquilo te constrange, aquilo te leva... Aquilo é a presença do Senhor. Exatamente. Aquilo são Cara, os níveis de eu tô vendo busca. aí, tem muita gente criticando campanhas. Se você vê, minha igreja, eu muito pouco faço qualquer tipo de campanha. Mas eu vejo hoje a campanha, e aí eu tenho também algumas ressalvas, mas eu vejo hoje a campanha como uma isca para que você traga a pessoa. Eu falei isso ontem. pastor. Estimular Depois as de pessoas, você Exatamente. trazer ele, é como Jesus disse, você lança a rede, arrasta tudo quanto é peixe para a praia. Depois você faz a separação. Exato. A minha igreja lá, pastor, que eu sou pastor, a nossa igreja, ela sempre dá essa oxigenada depois dessas campanhas de 12 dias. Renova, vem pessoas novas, pessoas chegam, né? A igreja, ela passa por esse renovo. E o senhor vê que algumas dessas pessoas da sua igreja lá realmente são abençoadas nesses 12 dias? Com certeza. Nós somos abençoados, pastor. Nós estamos ali doando, fazendo, e nós somos abençoados. Quanto mais as pessoas. Olha, Os testemunhos, eles vêm um atrás do outro. gente, parece uma loucura. Eu orei para que Jesus libertasse, quebrasse as correntes realmente dessa coisa chamada endividamento das famílias, entendeu? Porque não é fácil, Betão, alguém bater na sua porta. Você fica refém, né? Refém, você como aquela mulher, o teu servo morreu, né? Mas ele era fiel, então parece que o fiel também pode se endividar, entendeu? E aí você, né, traz uma libertação incrível, que é o primeiro princípio que eu estou ensinando para as pessoas, o primeiro princípio para você mudar de vida. Qual é o problema das pessoas? Deus abençoa eles, Betão. Amém. Dá o dinheiro a eles. Em vez deles pagarem a dívida, eles fazem outra dívida em cima daquela. O princípio bíblico, o primeiro vai pagar o que você deve. Não deveis Resolve. nada a ninguém. Resolve e depois vive do resto. Agora, olha como isso é poderoso.
Só não vive você, mulher. Vive você e seus filhos. Está dizendo que quando você liquidar essa dívida, Sim. o que Deus deixar na sua mão, você vai ter condições de trabalhar, que a tua posteridade também vai ser alcançada por essa bênção. Tu e teus filhos. Quer dizer, os filhos estão debaixo dessa promessa de que liquidando isso. Então, a primeira coisa é liquida a dívida, irmão. Vem pra cá que eu quero orar por você para Deus dar um jeito de liquidar. Agora, o interessante é o seguinte: tem que primeiro pagar o que você deve. É melhor, paga, mano. Resolve. Porque você pagando, primeira coisa, te cria autoestima. Porque você não tem mais ninguém e nem você mesmo. Te traz a tranquilidade de você poder deitar e dormir. Certo? Depois, te traz o quê? A autoestima do nome de volta. Credibilidade. Credibilidade. Eu não tô devendo. Ninguém vai bater na minha porta. Você pode sair na rua com tranquilidade. E crente tem Eu um não apelido. acredito que Deus não queira fazer isso com você, cara. Você acha que Deus quer o nome dele sendo profanado? Você devendo 4, 5 meses de aluguel, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus quer o nome dele profanado? Você chegar num ambiente, daqui a pouco os caras chegam lá, prendem o teu carro. Não, irmão, em nome de Jesus. Eu já passei luta, irmão, de não ter dinheiro para botar gasolina. Mas vem pra cá que Deus vai te abençoar, porque não é possível. Porque se a benção do pai não for para os filhos, para quem que é? As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Olha que coisa 28. bonita, cara. Não somos nós que vamos correr atrás da bênção. Nós corremos atrás do dono da bênção, de Deus. Mas E é a bênção dele. Que nos acompanha. virão E sobre elas ti. serão abençoadas, porque nós já somos abençoados. Por Cara, ela. mas Betão, uma coisa maluca, né, cara? Porque também é o princípio que eu tô ensinando lá. Corre atrás, que é o que o senhor diz. Batei, pedi, batei, abre-se-vos-á. Mas parece que tem vez, né, Betão, que Jesus chega pro Pedro e fala: vai lá, cara, vai pescar. Joga a varinha lá, vai pescar, meu. Sim. Sai do sossego, vai pescar, paga isso aí. Mas tem vez, Betão, que a coisa tá tão ruim que a gente não pegou nada a noite inteira. Que Jesus tem o cuidado, cara, de assar peixe. Tá pronto, né? Tá pronto, vem comer, cara. E aí, Betão, Deus faz isso mesmo? Só pra comentar um negócio aqui, pastor. Jesus disse o quê? Lance a rede de que lado? Direito. Fica lançando a rede do lado esquerdo, não vai conseguir pegar nada também, né, irmão? Pelo amor de Deus. Você tá com a direita hoje, né? Se bem que a direita de um é a esquerda do outro, cuidado, né? Se eles estão de frente pra ele, lado direito. do lado, Cuidado com a né? referência. O lado direito do barco, pra quem tá olhando, é o esquerdo de quem tá no barco, mas tudo bem, né? Então não vamos criar também a teologia do direito, né? E do esquerdo. Eu acho que o arranjo de Deus em todas as coisas é o excepcional. Então Deus tem um arranjo. A escassez está provando que ele é supridor. É, E o suprimento está provando que você não é usurpador. olha só. Então, o equilíbrio está aí. Porque Deus não muda. Mas ele quer saber se você muda. Betão, mas eu queria pedir pro senhor, de verdade mesmo, o senhor que é esse cara que já passou por tantos níveis e tal, da questão do seguinte, Betão, porque muitos irmãos, muitas vezes, se sentem acanhados, até por causa da forma de crença que ele foi criado. Não adianta você falar, o ambiente vai moldar, né? influenciar a sua fé. Sim. Por exemplo, se você é um cara tradicional, provavelmente você deve ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Se você é pentecostal de verdade, provavelmente você é pré-tribulacionista, porque o ambiente, ele também influencia Sim. a sua fé. E eu digo o seguinte, Betão, tem muita gente que tá ouvindo a gente, que pela sua fé, pelo seu modo de pensar, de não querer, mas ele está sendo lá impulsionado, lá falando, caramba, será que eu poderia ir? Será que Deus, mesmo eu não aceitando muito essas coisas, o que você diria para esse irmão Betão? Fica lá ou vem, ou vai lá na sua igreja, na campanha, lá na igreja do pastor Luciano, lá na igreja do pastor Vitor, aqui no Braz, vem, não vai? O que você diria para essa pessoa? Eu diria que vem e vê. Né? Porque justamente foi o que o Filipe, ele não quis discussão com o Natanael. O Natanael estava na campanha da incredulidade. De Nazaré, coisa boa, você acha que é isso? Você errou. Sai fora, meu, dessas Sai fora. campanhas aí, meu, isso aí Você tá buscando coisa... babaquice. Encontrei aquele que... Da onde você encontrou? Aqui em Nazaré, sai fora. Então, a teologia dele, né?
A tradição de Natanael, chamada de Bartolomeu, também é uma situação que o excluía. E quantas pessoas estão excluídas de uma porção que lhe foi designada, porque a tradição está impedindo você, num protocolo, de você dizer: não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo outro. Irmão, aceita a graça. Vem viver essa campanha. Vem viver esse momento. Porque o que você vai receber, na verdade, é Cristo. Eu não quero itens separados de Cristo. Eu quero Cristo que me traz todas as coisas. Porque Ele vai me provar que foi sempre Ele. Então, nos dias da dificuldade, foi Cristo. Poxa, o senhor falou uma coisa aí que parece que Moisés tenta ensinar isso, né, pro povo. Lá, eu acho que é Êxodo 33, quando Deus disse: Moisés, eu vou te enviar um anjo e ele vai te garantir a vitória e a bênção. Moisés falou: vitória, bênção sem sua presença, maldição. É maldição. Olha a percepção. Não é? Olha a percepção. Vitória e bênção sem sua presença pode ser maldição amanhã. Se o Senhor não for conosco, não nos faça. Ou seja, ele não rejeitou a bênção, mas ele queria a presença de Jesus. É o que o senhor está falando. 100%, porque a pessoa fala assim: há uma guerra entre luz e trevas. Não, não há. Porque quando chega a luz não tem guerra nenhuma. Há uma guerra entre a presença e a ausência. Essa guerra existe. Porque na ausência da luz existe trevas. E esse mundo está em trevas por quê? Por causa da ausência. Porque os iluminados querem ficar no cume do monte, lá embaixo da mesa, e dizendo: a luz está aqui. Irmão, põe a luz onde ela tem que estar. E deixa a luz ser uma referência para as pessoas serem abençoadas. Então, olha, eu andei em 72... Eu fiz a conta lá. Eu andei em 72 países. E eu vi bênção do Senhor em prosperidade. Nos Estados Unidos fui lá, sei lá, centenas de vezes. E eu estive com o Billy Graham nos Estados Unidos. Olha que legal, cara. E ele me falou, porque eu estava no Maracanã quando ele esteve, né? Eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade. E eu entendi, eu lembro que eu tinha um paletó branco, assim, bonito, uma gravata, me marcou vendo ele assim, o Fanini que traduzia ele e tal. Eu até desejei essas coisas. O ambiente que eu vivi a vida inteira, né? Eu fui para a igreja pela primeira vez na barriga da minha mãe e nunca deixei a igreja. Eu tenho 64 anos, eu sou de domingo, eu só vou à igreja, né? Eu sempre vivi prosperidade pela referência que eu vi. Eu vi as pessoas nos Estados Unidos com bons carros e boas casas pregando ao Senhor. É referência. Pastor, o que o senhor está dizendo, não cortando o senhor, eu tive agora, o bispo me proporcionou a alegria de poder estar com ele em Israel. Eu tive em Israel e o nosso guia é um cara muito sábio, um cara muito culto, um cara realmente conhecedor de Israel, um cara fantástico, o cara mora há 30 anos em Tel Aviv. E ele estava me explicando, 70% do território de Israel é deserto. 70%. Israel só tem de terra cultiváveis 30%. Que já é um território pequeno. Pequeno. A terra cultivável de Israel é menos do que o município de São Paulo. Agora, presta atenção no que ele me disse. Todas as nações vizinhas, Egito, Líbia, todas as nações vizinhas, eles têm alguma riqueza natural. Ouro, prata. Israel não tem nenhuma riqueza natural. Agora que se descobriu uma jazida muito pequena de minério de ferro. Israel não tem nada. Mas, no entanto, é a nação mais próspera de todo o Oriente Médio. Ele disse para mim um segredo. Falou: pastor, nós somos campeões em tecnologias. Importamos tecnologia para o mundo inteiro. Sim. Isso gera, tem esse nome que eles dão Os royalties. Não, essas Big Pets que se vê tal. Israel, campeão em se criar isso no mundo. Sim, startups. Startups. Eles dizem o seguinte, que é uma fortuna. Ele falou: pastor, nós não temos condições de criar um jato, de fabricar. Nós compramos um jato americano
reinventamos ele com a nossa tecnologia e vendemos ele de volta para os Estados Unidos 3 vezes mais caro do que nós compramos. Glória a Deus. Cara, uma loucura, É uma Betão. prosperidade Eu vi, absurda, é né? uma prosperidade, é uma coisa maluca, Betão. É, que a terra tá aqui, né? E a terra, e aí, pastor, Aqui você que manda leite e mel. percebe. Pastor, eu tô falando no nome de Jesus. Sim. Eu não acreditava nisso, porque eu sou meio. Eu sou meio cético com algumas coisas. E eu dou aqui minha mão à palmatória, que eu não acreditava, mas é verdade. Pastor, eu saí do Egito. Eu não estou menosprezando a terra do Egito. Mas quando você entra em Israel, até o ar é diferente. Palestina ali, quando você vai pra Palestina. Meu, é Você diferente, atravessa a pastor. fronteira. Eu não sei se é o povo, eu não sei, pastor. Há um ar de tranquilidade, de vida, cara, que é uma coisa impressionante. É outra frequência. É uma coisa impressionante. Então, querido irmão, como é que uma nação, como é que nós não podemos acreditar na prosperidade de um crente? Se uma nação como essa, que ainda nas suas falhas rejeita o Cristo, mas recebe a bênção, pastor, é evidente. Não tem como questionar. Não tem Não como. dá para questionar, pastor. E aí as pessoas ficam falando de fazer voto, e por que que em campanhas como essa, sempre há questão de dinheiro. Eu vou contar aqui para vocês, eu quero te ouvir. Eu só tive um patrão na vida. E o meu diretor financeiro, que comandava toda a empresa, tinha sido presidente do Banco do Brasil durante muito tempo. Ele se aposentou e foi para a empresa. E era dono de uma grande empresa, é um judeu, ele. As empresas da sua família até hoje são uma das maiores construtoras do país. Um dia eu peguei uma Bíblia, o novo convertido, né? Entrei na empresa, eu não era crente, me converti e levei uma Bíblia para ele, o Novo Testamento. Ele muito educadamente recebeu e disse para mim, você é cristão? E eu disse sim. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou no seminário, você vai ser pastor. E eu disse, não, eu estou estudando para aprender a palavra de Deus. Ser pastor é mais do que simplesmente ter um diploma. É uma vocação. Ele falou, mas parece-me que você tem essa vocação. E ele disse, senta que eu vou te ensinar uma coisa. E ele pegou o Êxodo e me disse, Betão, quando a minha nação não sabia para onde ia, não tínhamos qualquer tipo de segurança financeira, não tínhamos sequer estabilidade territorial. Saímos escravos por 400 anos. Tudo que nós tínhamos recebido dos egípcios era a única segurança financeira que nós tínhamos. Deus chega no meio do deserto e a única segurança financeira que nós tínhamos, Moisés jamais faria isso, porque ele era um grande estadista. O estadista pensa no povo. Por isso que foi Deus que instituiu a oferta. Porque Moisés jamais faria isso. Deus falou para Moisés, eu estou mandando, pede para eles uma oferta. Para que eu vou criar o tabernáculo. Agora, olha o que Deus fez. Manda que eles tragam o quê? O ouro, a prata, o carmesim. O despojo. Tudo né? que eles tiver de melhor. E sabe o que esse cara me disse? Essa é o segredo da prosperidade judia. Porque quando não tínhamos, estávamos fora de qualquer tipo de segurança financeira, Deus pediu e nós demos. Amém. E porque a nossa segurança é Deus. E aí hoje, olha isso. Glória a Então, Deus. quer dizer, quando muitas vezes numa campanha dessa te faz um voto, é porque Deus está testando se você tem coragem de, mesmo na sua prova, dar a Ele como judeu. Você já viu algum judeu pobre? Eu não conheço, não. Se vocês tiver algum aí que mora em barraco, me fala que eu quero ir lá visitar ele, que não deve ser judeu, não. Deve ser algum baiano aí dizendo, ou algum pernambucano igual eu, dizendo que é judeu. Porque tem um monte aí, né, de cabecinha chata que não tem nem ele tá falando que é judeu, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece, pastor? Isso é muito bíblico. E quando a gente olha para a nação norte-americana, os Estados Unidos, quem fundou os Estados Unidos foram os puritanos. E eles, olha a melhor universidade do mundo, de Harvard. Quem era Harvard? Era um puritano. Então,
o cristianismo enriqueceu... Princeton foi fundado por Jonathan Eduardo. Então, tem um livro do Emile Durkheim, que é um pouco criticado em algumas de suas análises, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Em que ele diz que o capitalismo e o protestantismo, eles estão ali meio que entrelaçados. É como se o protestantismo criasse o capitalismo, que é uma meia-verdade. Mas o que acontece? A bênção do Senhor, porque na perspectiva católica ensinava que o enriquecimento era pecado, enquanto que os padres e os bispos, arcebispos, usufruíam de toda a riqueza. E o pensamento protestante vem exatamente na contramão disso, para dizer não, a riqueza não é pecado. A riqueza é uma bênção do Senhor que nos acompanha. Agora, pecado é você estar preso à riqueza. Olha para a nação sul-coreana. É um dos países que tem a melhor renda per capita do mundo. Agora, olha a nação norte-coreana. É um dos piores países do mundo. Por quê? O cristianismo, onde ele chega, onde o cristianismo chega... A prosperidade, e se né? entende, ele vive o cristianismo de verdade, a prosperidade acompanha. Olha, é bom você pensar nisso. Gente, estamos chegando a mais um final de um debate aqui na Mais FM. Amanhã tem mais, mas hoje foi esclarecedor demais e eu vou aqui às considerações finais, começando aqui com o querido meu amigo, pastor Luciano Scala. Pastor Calixto, mais uma vez, obrigado pelo convite, toda a produção da Rádio Mais, obrigado, Bispo Betão, pastor Vitor, prazer conhecê-lo, que Deus abençoe. No meu ponto de vista, não vejo problemas em você realizar a campanha. Nossa igreja é uma igreja que realiza campanhas, inclusive nós estamos agora iniciando hoje uma campanha de 12 dias de clamor, porque nós acreditamos que a oração, ela é essencial para a nossa caminhada com Deus, para a nossa vida cristã. O que penso é que a campanha ela não pode fugir do seu propósito de levar a pessoa a uma vida de devoção, levar a pessoa a ter uma vida de oração. Agora a barganha, a troca, que nós falamos também aqui, isso é um perigo, isso é um problema que nós, pastores que estamos ali liderando a campanha, nós precisamos levar a nossa igreja a estar consciente de que, apesar de você fazer uma campanha, apesar de você fazer um propósito de oração, você não manipula a Deus. Você não obriga a Deus a fazer algo que Ele não queira fazer ou que não esteja no seu desígnio. Porém, a campanha, a oração, isso é fundamental. Nós temos bases bíblicas. Um dos textos que eu coloquei aqui foi o de Lucas capítulo 18, que fala sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Ou seja, faça a campanha, busque, coloque Deus como uma prioridade da tua vida e com certeza você terá a resposta de Deus, você terá um ano maravilhoso. Pastor, obrigado. Eu gostaria de falar dos projetos em apenas esse último minuto. Eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que é um trabalho que nós realizamos juntamente com a nossa igreja em ajudar pessoas em situação de rua. Nós temos uma missão humanitária em Moçambique, na África. Nós temos projetos com dependentes químicos. Inclusive, se você está aqui ouvindo, assistindo o programa e precisa de ajuda referente à dependência química, entre em contato comigo, tá bom? O meu WhatsApp é o 011 DDD de São Paulo e o número é o 964242661. Ou corre lá no meu Instagram, @LucianoEscala, @LucianoEscala, e por lá eu te passo mais informações. Se você pode, nesse começo de ano, fazer uma oferta, nos ajudar nos projetos sociais que nós realizamos, o Pix já está aqui debaixo na tela, é o 17 668 756 0001-06. Com essa ajuda nós vamos alimentar pessoas que estão em situação de rua e também ajudar a nossa missão humanitária na África. Obrigado a todos, obrigado pastor Calixto. Prazer revê-lo. Bom te ver, amigo. Bom ano. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Querido bispo Betão. Eu creio que a palavra tudo na Bíblia exemplifica o tudo que falamos aqui. Então não temos que ficar fora, ficar dentro. É tudo. Tudo que pedires, recebereis. Tudo que ligares, estará ligado. Né? Tudo é possível ao que crê. Então, a palavra tudo exemplifica que todas as coisas estão na mão do Senhor. Então, busque o tudo dele, que nada vai lhe fazer falta. Não se exclua daquilo que ele tem buscado ter na sua vida e colocar sobre você, para que você represente aquilo que é dele. Porque
Ele está se entregando a você. Ah, não, é troca. Então troca tudo por ele, porque ele vai estar sobre a sua vida. Ah, mas nessas datas não. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, e veio aquele fogo do céu. Deus, ele atua pelas datas. Deus, ele atua nos calendários. Então use as datas. Que melhor coisa é você começar o ano nessa busca. Agora, o cara que não vai na campanha dos 12 dias, vai para onde então? Hã? Vai começar o ano na incredulidade? Hã? Então, não há sentido prático na sua vida em não se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Então, que você possa ter sinais na sua vida, seguir os sinais da sua vida, buscar o equilíbrio e não ficar em esparrelas contra a palavra. A palavra vai edificar a sua vida e essa edificação vai trazer a glória de Deus. Sabe, Betão, a gente vê muita crítica. Por que não faz campanha para ajudar os enfermos? Por que não faz campanha para visitar os irmãos? Isso a igreja faz o ano inteiro. Mas a maioria dos críticos não faz nada da internet, quando o senhor vai lá visitar doente, eles estão lá, eles vão? Não. Eles são Quando a igreja está fazendo evangelismo na rua, buscando drogados, eles estão? Não vão. Então, falar é muito fácil. O segredo do evangelho, irmão, você que está falando, que deveria... Quantas cestas básicas você deu para alguém o ano passado? O falar é muito fácil. O segredo do evangelho de Jesus é Atos, capítulo número 1. E Jesus fazia e ensinava essas coisas. Mas ele declarou que os pobres sempre tereis convosco, né? Nós não estamos aqui para acabar com pobreza, não. Isso aí é coisa do deixa pra lá. Que essa mentalidade seja diferente. Quer só na minha rede social? Você pode entrar em @bpbetão. Eu estou ali com o curso Hebraico Revelado. Nós vamos ter uma aula especial na próxima segunda-feira, dia 12. Então você entra no link da bio de BP Betão ou de hebraico.revelado, tem ali para você se inscrever numa aula gratuita. No próximo dia 12 de janeiro, eu vou estar dando uma aula às 19 horas gratuita pelo YouTube falando sobre tempo em hebraico, para você começar esse ano com um tempo certo do Senhor na sua vida. Hebraico.revelado e @bpbetão. Obrigado, Bispo Betão, querido Vitor. Amém. Eu quero ser muito grato a Deus por esta oportunidade. Obrigado, pastor Carvisto. Que Deus o abençoe ricamente a sua casa. E esse ano você vai na minha igreja, hein, Vitor? Amém. Esse ano não, por esses dias, em nome de Jesus. Será um prazer enorme estar diante do Senhor lá do eterno Deus, poder ministrar a palavra na igreja que o senhor pastoreia. Que Deus o abençoe, sua casa, sua família. Ao pastor Luciano Scala, satisfação, pastor, em conhecê-lo. Dê continuidade a esse projeto, faça campanha nesse projeto. Amém. Que Deus abençoe ricamente. Amém? O pastor Bispo Betão, Deus abençoe mais uma vez aqui do mesmo lado, que o eterno Deus continue enriquecendo o senhor por onde quer que vá. Eu quero mandar um beijão para minha família, minha esposa Tamires Couto, meu filho Johnny Couto, que Deus os abençoe, são os amores da minha vida. Eu quero indicar aqui 2 materiais que eu escrevi. Esse daqui é um manual facilitador de escatologia bíblica, você que quer entender sobre as doutrinas escatológicas sobre os fins dos tempos, e esse outro livro profundo sobre a morte de Jesus, a expiação de Cristo e a justificação dos homens. Me chamem lá no Instagram, tá aí, ó, @VitorCoutoOficial. Me siga, tem bastante conteúdos bíblicos que vão edificar a sua vida. Por fim, meus irmãos, faça campanha, mas entenda que o seu coração não pode estar nas campanhas, mas o seu coração tem que estar no Deus que dirige as campanhas. Deus, ele manda nós entregarmos diante dele tudo no altar. Esté fez uma campanha de 3 dias de jejum. Daniel fez uma campanha de 10 dias de comer só legumes. Então, cada um tem o seu propósito. Eu, por exemplo, passei a virada do ano, não meia-noite, mas os dias, findei 2025, iniciei 2026, terminei ontem com a minha família no monte fazendo oração. Quer criticar, critica. Quem critica não vive. Quem vive não critica. Deus abençoe. Amanhã, gente, nós teremos um debate aqui. Expulsar demônio é dom ou autoridade de Deus? Amanhã eu convido você para não perder o debate. Eu diria o seguinte, né? Paulo disse assim, eu fico pensando, gente, o nível do evangelho
que algumas pessoas têm. É interessante. Paulo diz: ninguém vos julgue nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo dia. Se julgar alguém por causa de uma marca de roupa que ela usa, parece quase uma bestialidade, né? Mas fazer o quê? Vamos ao resultado da enquete de hoje. Olha, vocês conseguiram fazer uma viravolta virou. aqui, hein? Que viravolta! Campanhas, fé genuína ou barganha? Fé genuína, 51%, Olha só. barganha, 49%. Parabéns aos debatedores, que parece que conseguiram esclarecer, porque começamos com 67 a 33. Olha, uma virada histórica aqui no debate Uma da das Mais. maiores Olha, viradas. eu hoje tô te esperando aqui na Adebrais, na Avenida Celso Garcia, 560, no coração de São Paulo, para mais um dia da nossa campanha do maior trabalho de avivamento do Brasil. 12 dias do Janeiro Profético. Hoje é o 5º dia. Eu espero você para orar por você, para orar pela sua casa e Deus fazer uma mudança extraordinária. Você duvida? Eu uso as palavras do Bispo Betão. Vem e vê. Deus te abençoe. Até logo mais, às 19h15, aqui na Celso Garcia, na Igreja do Brás. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira.